Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão domingo de carnaval, espero que você esteja curtindo com a família aí, claro que quem é solteiro, ou claro, os casados também, sem problema nenhum, curtam o carnaval, mas com responsabilidade, meus amigos e amigas, lembrando que quarta ou quinta-feira já volta tudo ao normal, embora aqui no Rio de Janeiro, como vocês sabem, o ano só vai começar depois do carnaval. Pessoal, esse vídeo é um vídeo que me pediram muito, embora eu já tenha aqui no canal um vídeo mais antigo, onde eu explico algumas coisas sobre as datas, mas eu quero responder uma pergunta para vocês, se existe algum dia ou algum momento do mês onde é melhor para comprar fundo imobiliário. Isso vale para ação também, mas eu quero focar mais em fundo imobiliário. Então eu vou responder para vocês essa pergunta. Existe um dia, um momento do mês onde é melhor para você comprar fundo imobiliário? Eu já te respondo que sim, existe. E eu vou te responder mais para o final do vídeo. Mas primeiro, pessoal, antes de explicar sobre isso, eu preciso que vocês entendam algumas datas que são datas importantes em qualquer ativo que paga algum rendimento. E essas datas a gente chama de data com e data ex e data de pagamento. São três datas as mais importantes, a data com, a data ex e a data de pagamento. Mas vamos lá, primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou usar aqui o HGLG como exemplo para eu poder explicar isso para vocês primeiro. Então, como vocês sabem, o HGLG um baita fundo de logística aí, como vocês já sabem. Se vocês, eu estou aqui no Status Invest, pessoal, se vocês quiserem, eu gosto bastante dele. Não sei se vocês já repararam aqui, aqui existe uma tabela dos rendimentos que o fundo imobiliário paga. Se vocês observarem aqui, tem data com e data de pagamento, mas não tem a data ex. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que é a data com. Pessoal, é o seguinte, como é que você sabe que você vai receber dividendo? Quando o fundo imobiliário ele gerou lá todos os aluguéis, que ele vai pegar os 95% do lucro que ele teve e ele vai te pagar. Como é que ele sabe para quem que ele vai pagar? Quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar para todas as cotas que o fundo tem. Então, se o fundo, por exemplo, ele paga R$1,10 por cota, ele vai pagar R$1,10 por cota para todo mundo que tiver cota do HGLG. Mas, pessoal, quando? E se eu comprar um dia, vender no outro, quando é que eu vou receber? Por isso, pessoal, que existe essa chamada data com, que é a data onde é o dato, é a que a gente chama, né, que é o marco, é o dia aonde você precisa ter as cotas do fundo imobiliário para receber o provento na data de pagamento. Então, pessoal, é o seguinte, a data com é aquele dia aonde o marco, aonde o fundo imobiliário vai tirar o dinheiro do caixa dele e vai encaminhar para os cotistas. Então, por exemplo, para eu receber o pagamento de R$1,10 por cota no dia 14/2, eu precisava ter as cotas do HGLG no dia 31/1. Mas, Eric, basta eu comprar a cota no dia 31 e vender ela no dia 31 mesmo, eu já vou ter direito? Não, você precisa dormir com as cotas. Você precisa encerrar o pregão com as cotas. Então, pessoal, vamos supor o seguinte, Eric, então eu comprei a cota, vamos pegar aqui um Word aqui para facilitar aqui. Então, vamos lá, a gente já definiu que a gente sabe que a data com do HGLG é dia 31, foi dia 31/1 de 25. Vamos supor o seguinte, eu comprei a cota no dia 25/1. Eu vou receber os proventos? Provavelmente sim, desde que você não venda essas cotas até o dia 31. Então você vai receber, se você comprar as cotas no dia 25, você vai receber as cotas, o seu pagamento lá no dia 14, desde que você fique com as cotas até depois do dia 31. Bom, Eric, eu não tinha dinheiro no dia 25, eu tinha dinheiro no dia 28/1. Eu recebi dia 28/1. Se eu comprar no dia 28, eu vou receber? Vai, desde que você mantenha as cotas até o dia 31/1. Bom, mas você é daquelas pessoas que recebem no começo do mês, lá no quinto dia útil. Então você já usou o dinheiro de fevereiro e você vai receber o seu dinheiro, você recebeu no dinheiro no dia 5/2. Dia 5/2 de 25. Eu vou receber os proventos no dia 14? Não vai. Aí, isso é uma pergunta muito comum, porque é o seguinte, pessoal, vocês têm que entender que existe uma diferença entre a data com e a data de pagamento. Por quê? Esse período entre a data com e a data de pagamento é o dia que o fundo imobiliário vai tirar o dinheiro do caixa, vai mandar para as corretoras poderem fazer o pagamento para os cotistas. Então, não é de um dia para o outro, leva um certo tempo. No caso aqui do HGLG, em torno de
14 dias, 15 dias corridos, né? Tem algumas vezes que demora um pouquinho mais, mas em torno de um pouquinho mais de 10 dias corridos ou 10 dias úteis para esse processo acontecer, do dinheiro sair do caixa, do fundo e ir para sua conta na corretora. Então isso acontece muito, a pessoa compra no dia 5, compra no dia 5 do 2, antes da data de pagamento, já esperando receber no dia 14, mas não vai receber, porque ela precisava ter as cotas no dia 31 do 1, ou seja, a data com. Então, entendam isso, pessoal. Você, para receber os dividendos, tanto que seja das ações quanto dos fundos imobiliários, eu vou focar mais em fundo imobiliário, você precisa ter as cotas do HGLG no dia 31 do 1. Não basta ter comprar no dia 31 e vender no dia do 31. Você tem que virar o dia, você tem que encerrar o pregão com essas cotas. Vamos supor, pessoal, o seguinte: comprei no dia 31 as cotas e vendi no dia 2. No dia 1, eu não sei, acho que aqui em fevereiro foi dia 3, o primeiro dia útil de fevereiro. Vamos supor que foi dia 31 e no dia 3, que é o primeiro dia útil, que foi segunda-feira, você vendeu as cotas do HGLG. Você vai receber? Vai receber, porque você comprou a cota no dia, até o dia 31, virou o pregão, encerrou o pregão, dormiu com as cotas e aí no dia 3 você vendeu. Beleza. Você vendeu, você vai receber os proveitos. E aí que entra o conceito da data ex. A data ex é sempre um dia útil após a data com. Por isso que ela nem aparece aqui, pessoal, porque é um dia útil após a data com. O que significa a data ex? A data ex significa que, a partir da data ex, quem negociar as cotas não vai ter direito ao recebimento no próximo pagamento. Ou seja, no dia 14 do 2. Então, se a pessoa comprar as cotas, como eu falei aqui, no dia 5 do 2, que é a data ex, já está depois da data ex, porque no caso aqui, fevereiro, a data ex foi dia 3. Então, se a pessoa comprou no dia 5, ela não vai receber no dia 14. E para ela receber lá no dia 14 de março, que seja, ou dia 15 de março, dependendo da questão de fim de semana, mas é normalmente no meio do mês que a HGLG paga, para ela receber no dia 15, ela vai precisar levar essas cotas do dia 5 até o dia da data com de fevereiro do HGLG, ou seja, lá para o dia 28, que foi agora nessa semana, dia 28 foi sexta-feira, né? Então a pessoa tem que ter comprado as cotas lá no dia 5 e tem que ter ficado com elas até o dia 28 e dormido com as cotas na corretora, fechado o pregão e encerrado com as cotas. Aí sim ela vai estar apta a receber os proventos, os rendimentos do HGLG lá no próximo data do pagamento, que vai ser lá por dia 14 ou dia 13 de março. Provavelmente vai ser dia 13, se a gente for pegar aqui, como foi dia 29 lá em novembro, então a gente está falando de 28, deve ser lá para o dia 12, dia 13, tem que ver a questão de fim de semana sempre num dia útil posterior à data que é o normal. E onde que a gente vê isso? No regulamento do fundo, pessoal, vocês vão ver lá na parte de distribuição de rendimento, quando que é a apuração, quando que é a data com, ou seja, pode ser o último dia útil do mês, e o pagamento é 12, 10 dias úteis após a data com. Então, pessoal, esse é o ponto primeiro para vocês entenderem essas datas. Então a gente tem a data com, a data de pagamento e a data ex, ou seja, data com, data ex e data de pagamento. Então são essas três datas importantes. E aí, pessoal, agora voltando para a questão seguinte, que momento é bom para eu comprar? Vamos supor o seguinte, pessoal, eu vou comprar lá no dia 25 e já vou receber no dia 14 do 2. Se eu comprar no dia 28, eu vou receber no dia 14 do 2. Agora, se eu comprar no dia 5 do 2, ou seja, pós data com, eu não vou receber no dia 14 do 2, provavelmente eu vou receber no dia 14 do 3. Percebam, pessoal, o fato de eu ter esperado poucos dias, vamos supor aqui que eu tenha comprado no dia 31, que é o último, que é a data com, na data com. Comprei no dia 31, eu vou receber no dia 14 do 2. E olha só, por causa de 5 dias, eu vou esperar praticamente um mês a mais para receber os dividendos. Então, essa é uma primeira regra para você. Se você quer saber a melhor data para você comprar, compre antes da data com, ou no máximo na data com, porque você já recebe os dividendos no mês seguinte. E aí pode surgir aquela pergunta clássica, pessoal. Eric, e se eu comprar o dividendo, se eu comprar a cota do HGLG no dia 31,
já estou apto a receber e vou vender a cota no dia, no primeiro, na data ex, ou seja, no dia seguinte após a Datacom, vou receber os dividendos e fico com esse lucro, porque eu compro a cota a 160 no dia 31, vou receber 1,10 e no dia seguinte eu vendo a 160, ou seja, eu embolsei 1,10. Pessoal, aqui eu preciso, antes de falar sobre isso, eu preciso voltar para mim. Pessoal, vocês acham que se isso desse certo, todo mundo não faria isso? E a partir do momento que todo mundo vai fazer isso, o que vai acontecer com o preço das cotas? Vai subir. Então, pessoal, isso não funciona. Por quê? Vamos pegar o seguinte. Primeiro, antes de entrar, eu quero explicar um negócio para vocês. Como é que funciona? O que é o dividendo? O que é o rendimento de um fundo imobiliário? Nada mais é do que a geração de fluxo de caixa. Ou seja, o fundo imobiliário, vamos pensar, eu vou usar um exemplo, uma analogia de uma padaria, tá? Para vocês trazerem para o fundo imobiliário. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma padaria que vale 500 milhões de reais. Padaria top, 500 milhões de reais. Não, vou falar 500 mil para ficar... 500 mil reais, vai. 500 mil reais. Durante o ano de 2024, eu cheguei lá no final do ano de 2024 e essa padaria me gerou 100 mil reais de lucro. Ou seja, eu tenho um ativo que é avaliado em 500 mil, mais 100 mil reais que eu gerou de lucro. Ou seja, quanto que eu tenho de patrimônio no final do ano? 600 mil. Então eu tenho 600 mil. 500 mil da minha padaria, mais 100 mil do lucro. Que eu tenho do lucro. Bom, o que eu posso fazer com esse lucro? Eu tenho duas opções. Ou eu pego esses 100 mil, volto para dentro da padaria, ou seja, eu compro maquinário, melhoro a minha produção, ou eu pego esses 100 mil e tiro para mim, como lucro. Percebam, pessoal, que no final das contas, você vai continuar com 600 mil? Por quê? Se eu pego os 100 mil e reinvisto na padaria, eu vou pegar aqueles 100 mil, somar aos 500 que eu tinha, e ela fica com 600. Se eu tiro esses 600, a minha padaria continua sendo 500 mil, mas eu tenho os outros 100 mil na outra mão, ou seja, no meu bolso. Eu acabo, no final das contas, tendo 100 mil. E o que eu quero mostrar isso para vocês? O dividendo ou o rendimento, ele está saindo do patrimônio do fundo. Então, e normalmente, no longo prazo, isso é o correto, né, se a gente for analisar, tanto cotação de fundo imobiliário quanto cotação de ação vão seguir os lucros, vão seguir os valores dos ativos. Então, o que acontece normalmente, e a B3 ela tem isso por procedimento lá, se vocês pegarem nos procedimentos, ela tem isso estabelecido. Quando a ação ou o fundo imobiliário divulga o quanto que ele vai pagar, no dia seguinte a cotação cai. Exatamente para não ter esse tipo de distorção, porque senão todo mundo faria isso. Eu vou comprar no dia e já vou vender no dia seguinte pelo mesmo preço e vou embolsar esse lucro. Exatamente por isso. E até para poder fazer esse registro contábil, porque na verdade, pessoal, o lucro que você tá recebendo, porque o dividendo, o rendimento é lucro. É parte do lucro do fundo imobiliário ou da empresa. Ele faz parte do patrimônio. Em vez de ele continuar lá no patrimônio, ele está saindo para sua mão. Você, como acionista ou como cotista do fundo, está saindo para sua mão. E o que acontece? Ela desconta esse valor da cotação. Então, pessoal, não adianta querer você dar uma despertão ou espertona, comprar no último dia e vender no dia seguinte, porque você vai sair no 0 a 0. E você corre o risco até de sair, dependendo de como tiver o mercado, o ânimo do mercado, você pode dar sorte de um mês a cotação rapidamente voltar e subir ou cair ainda mais. Então, não façam isso. Não façam isso. E aqui está a prova, pessoal. Eu vou pegar aqui o HGLG como exemplo, o fundo só para a gente pegar. Então, quando que ele anunciou? Dia 31/1. Olha só, pessoal, dia 31/1, que a cotação saiu de 151 para 149. E se vocês pegarem, pessoal, a grande maioria dos fundos imobiliários isso acontece. É claro que, como é renda variável, isso aqui é cotação de fechamento, tá? A gente teria que pegar a cotação de abertura, porque é na abertura do pregão. Se o fundo se recupera no dia, beleza, você pode ter dado sorte nisso. Mas isso, e um ponto que é importante, isso em fundo imobiliário, ele não é tão perceptível quanto a ação. Se vocês pegarem, por exemplo, porque o fundo imobiliário ele paga todo mês, então acaba diluindo essas distorções ao longo do tempo. Agora, uma ação que paga uma vez por ano, por exemplo, a Petrobras custa R$30, ela vai anunciar que vai pagar R$3 por ação. Você vê a cotação no dia seguinte da divulgação, ela despenca R$3.
Exatamente R$ 3. Aí você vê, a cotação caiu 10% num dia. Não é porque a empresa perdeu o fundamento, simplesmente porque ela está tirando R$ 3 de um lado e jogando para o outro. Ela está tirando R$ 3 do patrimônio da empresa e colocando R$ 3 no bolso do acionista. Simples assim. Então, pessoal, não é o melhor dia para... Ou se você quiser comprar no dia 31 para levar, beleza, porque você já vai receber o proveito no mês seguinte. Já, se você quer fazer essa operação de trade, você pode acabar perdendo dinheiro. E aí, pessoal, chegando no final deste vídeo, eu vou responder a pergunta para vocês. Quando é o melhor dia para você comprar? Primeiro, eu já respondi até mais ou menos, pô, se você quiser comprar, o ideal é sempre comprar antes da Datacom, para você já receber esse dinheiro no mês seguinte. Mas o melhor dia de todos, pessoal, é o dia que você tem dinheiro, é o dia que você recebe. Por quê, pessoal? Eu vejo algumas pessoas falando, eu recebo dia 5, mas eu vou esperar. Isso acontece demais, tá, pessoal? E olha que eu tenho contato tanto com os membros da comunidade, tanto o grupo do WhatsApp, que tem 800 pessoas, tanto os alunos do Thiago Nigro, que eu fui monitor de todas as turmas, mais de 30 mil alunos, e assim, é notório, a gente vê pessoas, eu sei que saiu uma notícia agora aí do mercado, e eu espero que daqui na semana que vem a cotação vai cair, então eu vou segurar o meu investimento, vou investir semana que vem. Aí acontece o contrário, a pessoa espera e sobe o valor. Então, pessoal, não tentem acertar time. Recebeu o dinheiro, compra. Recebeu o dinheiro, compra. Não façam time. Agora, se você quer, de fato, aproveitar oportunidades, tenha uma reserva de oportunidade para isso. Não faça isso com o seu salário, com o que você recebe. Chegou, recebe, investe. Mas você pode, na sua diversificação de carteira, ter uma parte que você vai ter em fundo imobiliário, você vai ter em ação, você vai ter lá ativos internacionais, você pode ter um Bitcoin e tem uma renda fixa de liquidez. Por quê? Imagina só, você recebeu o seu salário lá no dia 5 de fevereiro, já vai lá e investiu. E é o que eu faço, pessoal. Eu recebi os meus no dia. Não interessa o que vai acontecer no dia seguinte. Tanto é que várias vezes, pessoal, isso eu já estou acostumado, nas primeiras vezes isso me incomodava um pouco, mas hoje também mais de quase 15 anos investindo, isso não me incomoda mais. De você investir num dia e no dia seguinte cair 2, 3% aquele ativo que você comprou. Isso é super normal. Se você ficar se incomodando com isso, porque aí fala, não, mês que vem eu vou fazer isso, eu vou esperar porque no mês passado aconteceu. Aí chega no mês seguinte, você vai lá e sobe 5% e você devia ter comprado. Então, recebeu, invista. O melhor dia para investir é o dia que você recebe. Exatamente porque entra naquela consciência de você se pagar, você pensar no seu eu lá da frente. E, claro, pessoal, eu não estou falando aqui também para você investir e deixar de pagar as suas contas. Você tem que ter um planejamento financeiro, saber o quanto que você vai precisar usar para o mês e aí você investe. Mas o melhor momento para você investir é quando você tem o dinheiro. Não fique esperando. Mas dessa diversificação que eu falei, um dos seus investimentos pode ser um investimento de liquidez, ou seja, um Tesouro Selic, pode ser um CDB com 100% liquidez diária, um fundo DI com taxa de administração, sem taxa de administração. Para quê? Quando isso acontecer, você vai lá no seu mês e investiu. Aí aconteceu alguma coisa que fez com que as cotações despencassem. Aí você vai lá e usa esse recurso para aproveitar essa oportunidade. E não fique esperando, porque você não sabe o que vai acontecer. Então a reserva de oportunidade é exatamente para isso, é para você aproveitar oportunidades quando elas acontecem e não você ficar esperando ela acontecer. Mas o que você tem que entender é o seguinte, elas vão acontecer, só que não quando você acha que vai. Então por isso que é bom você ter sempre um caixa ali guardadinho para você aproveitar essas oportunidades, beleza? Então, respondendo a pergunta do vídeo, o melhor dia para você comprar o seu fundo imobiliário é no dia que você tem dinheiro, tá? E de preferência nada antes da Datacom e levando, claro, sempre a Datacom para você já receber os seus dividendos, aí, os seus rendimentos do fundo imobiliário no mês seguinte. Beleza, pessoal? Então aproveitem o carnaval de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.